A internet é extremamente positiva em vários aspectos da sociedade brasileira contemporânea, mas nós podemos problematizar o uso da internet, a influência da internet na interpretação de texto de uma maneira geral, visto que muitas pessoas no Brasil são consideradas analfabetas funcionais e têm, de certa forma, um grande acesso à internet e aos recursos digitais. Para hoje, problematizaremos essa questão e eu vou te ensinar a fazer aquela redação completaça, com tese, argumentos, repertórios socioculturais e propostas de intervenção sobre esse tema de grande relevância. Então, fique de olho! Fala pessoal, bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e hoje eu vou discutir com vocês sobre a influência da internet na interpretação de texto, o que é extremamente relevante e interessante para nós como discussão, e eu vou trazer para vocês todos os elementos da sua redação, desde tese, argumentos, repertórios socioculturais e propostas de intervenção. Então, vamos pensar um pouco nesse tema. Como tese, seria interessante que você colocasse basicamente que a internet é de grande relevância, mas que apresenta grandes desafios para a interpretação de texto de uma maneira geral, visto que muitas vezes essa leitura nos dispositivos digitais pode ser extremamente complexa, levando em consideração, por exemplo, a leitura nas redes sociais e na internet de uma maneira geral, o que pode ser visto como algo extremamente problemático. Nós temos alguns argumentos, algumas questões interessantes para que a gente possa problematizar esse tema. Em primeiro lugar, você pode colocar na sua redação como argumentação a questão da leitura muito superficial e a internet. É muito comum que tenhamos nas redes digitais e nas redes sociais de uma maneira geral uma leitura que é muito superficial, porque as pessoas ficam muito apegadas, por exemplo, a manchetes e a pequenos textos. Como consequência desse processo, há pouco desenvolvimento da capacidade interpretativa dos indivíduos, o que faz com que muitos deles acabem interpretando negativamente ou interpretando de maneira inadequada os textos que são apresentados na internet no cotidiano. É como se as pessoas não desenvolvessem habilidades básicas de leitura, o que é extremamente problemático. Além disso, você pode traçar uma relação entre a internet e as fake news. Muitas vezes, essas pessoas que não têm discernimento quando têm uma leitura ou são submetidas somente a essa leitura superficial presente principalmente nas redes sociais, essas pessoas têm uma maior tendência a cair em fake news. As pessoas com analfabetismo funcional são aquelas que mais frequentemente acreditam em notícias falsas, e isso acaba sendo um grande problema na sociedade brasileira. Isso pode levar à polarização ideológica, ao discurso de ódio e outros problemas relacionados à falta de interpretação ou à interpretação inadequada e imatura de texto, o que nós sabemos que é algo extremamente desafiador. Você pode traçar também um paralelo entre a leitura virtual e a leitura física. Enquanto na internet nós temos textos muito fragmentados, muito curtos e muitas vezes que não exigem muito do potencial investigativo do leitor, na leitura física nós temos uma profundidade muito maior e nós temos uma exigência muito maior da interpretação de texto por parte dos indivíduos. Mesmo assim, a maioria das pessoas continua acessando a textos somente nos ambientes virtuais, o que nós sabemos que é problemático e gera essa leitura superficial e o analfabetismo funcional de maneira direta. Você pode falar que a leitura física, a leitura de livros físicos, ela tem uma tendência de trazer esse aprofundamento. Mas como poucas pessoas conseguem ter acesso a esses livros, é muito comum que os indivíduos continuem com uma interpretação muito superficial,
o que é de fato extremamente problemático e faz com que as pessoas não consigam desenvolver plenamente as habilidades de leitura. Como repertório sociocultural, você pode trazer uma frase espetacular do Steve Jobs, inclusive essa frase é maravilhosa, porque ela serve para basicamente todos os temas que discutem sobre tecnologia. O Steve Jobs, ele afirma que a tecnologia move o mundo. Você pode utilizar essa frase para problematizar a ideia da tecnologia. Ao mesmo tempo que a tecnologia move o mundo, que ela é muito importante no século XXI e na sociedade contemporânea, muitas vezes as pessoas utilizam essa tecnologia de forma demasiada. Como consequência desse processo, muitos não desenvolvem habilidades claras de leitura e escrita e nós temos esse problema do analfabetismo funcional aparecendo de maneira concreta nos veículos digitais. O que nós sabemos que é absolutamente estarrecedor e que nós temos que analisar com bastante cautela. Você pode falar também do Alan Turing. O Alan Turing foi o inventor do primeiro protótipo do computador. Você pode colocar que quando o computador foi desenvolvido pelo Alan Turing no contexto de Segunda Guerra Mundial, ele tinha a finalidade que ele fosse utilizado mais para a comunicação entre os indivíduos. E hoje a tecnologia acabou descambando para um outro lado. Hoje nós temos recursos tecnológicos que muitas vezes servem para alienação e inclusive para a má formação dos indivíduos no que diz respeito à interpretação de texto. Você pode falar, por exemplo, que quando criou o computador, Alan Turing não imaginava, por exemplo, que a leitura passaria por um caminho tão tortuoso nos meios digitais, que ela serviria às vezes não só para informação, mas para a disseminação de notícias falsas e outros problemas que vêm da interpretação indevida de textos nos meios digitais. Se você for se aprofundar na questão do analfabetismo funcional, você pode trazer uma excelente referência, que é a referência de Vidas Secas, obra do nosso querido Graciliano Ramos, em que nós temos um personagem principal, o Fabiano, que é analfabeto. O Fabiano, em Vidas Secas, ele é ludibriado de todas as formas devido ao seu analfabetismo. Ele vai passar por situações em que ele vai receber um pagamento inadequado e ele não consegue comprovar, por exemplo, que ele recebeu de maneira indevida porque ele não sabe fazer contas. Ele não sabe ler, ele é um personagem completamente ignorante e ele sofre muito fortemente com as consequências dessa ignorância no seu cotidiano. Você pode traçar um paralelo partindo de Vidas Secas para a sociedade brasileira contemporânea, mostrando que os indivíduos que têm analfabetismo funcional também sofrem das mais diversas formas no dia a dia, o que nós sabemos que é extremamente problemático. Já que nós pensamos em vários problemas, nós precisamos das nossas espetaculares propostas de intervenção para solucioná-los. Uma primeira proposta de intervenção que você pode defender é o incentivo e a divulgação das bibliotecas móveis na sociedade brasileira. É necessário que as pessoas consigam ter mais acesso à leitura. E a biblioteca móvel pode ser uma maneira muito eficaz de gerar esse tipo de conhecimento. Você pode colocar essa proposta de intervenção a cargo do próprio governo federal, que seria o principal intermediador dessa proposta. Além disso, você pode colocar uma segunda proposta a cargo do governo federal, que seria basicamente a redução do preço dos livros, redução dos impostos às editoras, para que elas possam reduzir o preço dos livros para a população, assim aumentando o acesso à leitura de livros físicos, livros que muitas vezes apresentam maior desenvolvimento e menor superficialidade, o que seria de grande relevância para nós na sociedade contemporânea. Por último, como proposta de intervenção, essa vinda do Ministério da Cultura, você pode trazer claramente a relevância de propagandas que incentivem o hábito da leitura. Se tivermos mais bibliotecas móveis e livros mais baratos, falta só incentivarmos a população para que as pessoas leiam mais.
E aí conseguiremos o maior acesso a essa leitura física que é tão importante para nós para desenvolvermos a nossa interpretação de texto de maneira direta. Você gostou da discussão do nosso vídeo de hoje? Se você curtiu, não deixe de clicar no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações. E se você quiser saber tudo sobre os meus cursos online, os mais completos da internet, me adicione depois no Instagram no @aprendicompapai, que eu trarei mais informações para vocês. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!